Conheça Matthew Brown, descendente de uma família super rica. Porém, devido a certos vícios, Jacob o matou. Porém, após sua morte, ele foi escolhido pelo grande sistema de vilões. E ele renasceu novamente, tornando-se um antagonista. E se sim, então ele queria ser o mais elevado e o mais destacado deles. Ele achou muito divertido desempenhar o papel de vilão. Matthew estava andando pela rua quando foi atacado de repente. O principal se apresentou como o senhor do palácio do Rei Dragão, Jacob. O cara ficou surpreso. Esse é mesmo o Rei dos Dragões, mais do que ele precisa. Ele disse que saiu da cidade de propósito, mas esse cachorrinho rico tentou se apossar de sua mulher e por isso mereceu a morte. Ignorando o pedido de misericórdia, o rei enfurecido matou seu oponente com um só movimento. A alma do protagonista, observando de cima, não estava pronta para desistir de sua preciosa vida assim. Um sinal foi recebido. O sistema descobriu que um vilão monstruoso acabará de morrer. A garota, ao ver o morto, decidiu que deveria ser ele. A transferência do sistema superior do grande vilão iniciou sua ativação. O download está completamente concluído. O Rei Dragão discutiu com sua sogra, dizendo que ele mesmo poderia resolver os problemas de sua esposa e que não havia necessidade de envolver estranhos. Ao que ouviu em resposta que era um lixo, que só sabia lavar e cozinhar, e que não conseguia resolver a questão da dívida de 10 mil milhões de dólares da família. Observando a cena, o personagem principal percebeu que havia renascido. Olhando para o relógio, descobriu que havia retornado meia hora antes de morrer. De repente, um holograma apareceu diante de seus olhos no qual ele viu que o sistema superior do grande vilão foi ativado. Uma nova tarefa foi emitida, que era sobreviver. O cronômetro começou a contagem regressiva. Catherine, a esposa do Rei Dragão, vendo a aparência pálida de Matthew e o suor aparecendo em seu rosto, ficou preocupada com sua condição e perguntou se ele estava bem. O que seu marido claramente não gostou. Lembrando-se da causa de sua morte, o jovem gritou de raiva e medo para que Catarina não se agarrasse a ele. A mãe da menina correu até eles com um sorriso bajulador e pediu ao convidado que não ficasse bravo, pois o genro perdedor não valia a pena. Então ela se voltou para Jacob, a quem ela odiava, e disse com raiva que o Sr. Brown era uma pessoa muito boa, e ele ajudou sua família a resolver os problemas com 10 bilhões, e sua filha decidiu se casar novamente e sua escolha recaiu sobre esse herói. O genro ouviu perplexo e depois disse que se tratava de algum tipo de erro, porque aqueles 10 bilhões foram investidos por ninguém menos que ele, que é o Rei dos Dragões. Nesse momento, recebeu um tapa na cara da esposa, acusando-o de mentir, pois ter o mesmo sobrenome não lhe dá o direito de falar sobre sua ligação com o rei. Mateus ficou apavorado, pois tudo estava se repetindo de novo, o que significa que logo ele morreria de novo. Ele implorou mentalmente para que a garota escolhesse as expressões e não o soltasse. Catherine apontou para a porta e disse ao ex-marido para sair de casa e não ir mais para a família. O personagem principal estava desesperado, o que não conseguia esconder. As mulheres perceberam sua reação como raiva e tentaram convencê-lo a não sujar as mãos com uma pessoa tão inútil, e a garota o convenceu de que não sentia mais nada pelo ex-marido. Assim que Jacob curvou a boca em um sorriso, 3 marmanjos apareceram imediatamente e se curvaram para ele, e ele anunciou que não iria mais esconder nada e estava declarando abertamente que era o Rei dos Dragões. Segundo rumores, o Palácio do Rei Dragão é a organização clandestina estrangeira número 1, possuindo enorme poder e status respeitado, com 3 preciosos trabalhadores sob o comando do rei. Rocco é o responsável pela riqueza. Ele ameaçou que se alguém presente ousar desobedecer ao seu mestre, o contrato de 10 bilhões será imediatamente cancelado. Cassius, o responsável, acrescentou que basta um telefonema dele para que as famílias Brown e Wilson desapareçam da cidade. O enfurecido Drake, responsável pela vida, gritou bem alto que assim que o Rei Dragão desse a ordem, ele mataria todos imediatamente. Mateus se viu novamente em um beco sem saída. Ele não queria morrer, muito menos ser um trampolim para Jacó. O personagem principal pensou freneticamente em como sair da situação. Aproveitando a confusão de seu concorrente, o líder do palácio disse com um sorriso que não aceitaria um pedido de misericórdia, mas estava pronto para dar uma morte digna. Se recompondo, o cara respondeu que não tinha intenção de implorar misericórdia a ninguém. Ao que ouvi as palavras do inimigo, que dizia que a família rica era como um grão de poeira comparada ao palácio do Rei Dragão, mas foi recebida pela voz confiante do adversário, ameaçando com um chamado que poderia exterminar o palácio e tudo relacionado a ele. Essa declaração fez Jacó rir, e ele até começou a se perguntar quem tinha tanto poder e autoridade.
Após 15 minutos, o esquadrão de forças especiais Red Shield, liderado pelo comandante, invadiu a sala. Em questão de minutos, todos os preciosos funcionários do grupo foram presos. A última acusação foi feita contra o rei, que é o líder de uma organização estrangeira ilegal, que há muito está na lista vermelha internacional com uma ordem de prisão. Ao sair, o comandante disse a Matthew que uma recompensa por reportar no valor de $500.000 para cada participante seria acreditada em sua conta. O cara agradeceu pela cooperação mutuamente benéfica. Parabéns apareceram na tela por completar a tarefa com sucesso e obter com sucesso um ponto de orgulho do céu. De tudo isso o grande vilão percebeu que tendo terminado com o orgulhoso filho do céu, ele poderia se apropriar de seu ponto de orgulho, mas o que isso daria a ele? Ele ainda não entendia. Imediatamente, ele viu que o sistema havia obtido o dedo dourado do Rei Dragão, que dá a verdadeira energia dos 9 dragões, por isso é um pouco semelhante a derrotar um monstro e obter tesouros. Dos 2 botões selecionados, Matthew escolheu aquele que oferecia separar essa energia do proprietário e atribuí-la a um novo proprietário. Naquele exato momento, Jacob caiu, sentindo-se como se estivesse esgotado. Tendo abraçado a esposa do rei, o vilão principal ficou feliz por ter conseguido evitar sua morte e permanecer um vencedor, e a garota estava com medo de se mover, porque Matthew foi capaz de derrotar até mesmo o poderoso Rei Dragão. A mãe de Catarina começou a pedir ao jovem que cumprisse a promessa que havia feito anteriormente de ajudar a família a evitar a falência, ao que ele disse que tudo dependeria da filha. Pensando que a salvação de sua família dependia apenas dela, a menina entendeu a necessidade de fazer tudo o que o senhor rico quisesse. Ela o considera inconstante, pervertido, cruel e arrogante, o que significa que sua vida está arruinada. No entanto, ela usou toda a sua vontade para esconder sua hostilidade e silenciosamente fez um pedido para salvar sua família, ao qual ela ouviu consentimento, mas apenas se ela cumprisse seu desejo. No momento em que ela estava interessada em saber exatamente o que ele queria dizer, Matthew viu o grau de disposição dela em relação a ele -100, o que caracterizava o ódio. Mas a nova missão paralela dizia que o vilão deve capturar Catherine e ela será concluída quando o grau de favor chegar a 90, e a recompensa por isso é um ponto de orgulho dos céus, talento empresarial. Como conseguir isso se agora for negativo? A pobre menina estava disposta a fazer qualquer coisa pelo bem de sua família, então fechou os olhos e se preparou para o beijo. Olhando para ela, o personagem principal disse com raiva que deve ser difícil bajulá-la enquanto sente uma repulsa tão forte, mas Catherine balançou a cabeça com medo, negando seus palpites. Ele a acusou de engano e anunciou sua nova decisão. Agora se falava que ele estava pronto para comprar a empresa deles por 10 bilhões. As mulheres ficaram em choque com tal declaração, o nível de favorecimento caiu para -120, e o presunçoso Matthew disse casualmente que estava dando-lhes tempo para pensar sobre isso, após o que estava esperando que a beldade em sua casa assinasse o contrato. O sistema passou a dar sinal de alerta sobre queda acentuada do indicador, convocando o proprietário a mudar de estratégia. Ao que ele respondeu que sabia melhor como tratar as mulheres. Um carro esporte vermelho parou em frente a uma enorme vila na costa. Foi Matthew quem voltou para sua casa. Parado no portão, ele começou a ligar para Elizabeth. Ela não ouviu porque estava cozinhando na cozinha e naquele momento cortou o dedo. Sem esperar, entrou em casa, onde foi recebido por uma doce menina, que se desculpou por não ter tido tempo de pegar água para o banho, pois não o esperava tão cedo. O grau de disposição foi 90, que corresponde ao sentimento de estar apaixonado, e o medo em torno de 80 indicava susto. Vendo os números, o personagem principal ficou sinceramente surpreso que Elizabeth estivesse realmente apaixonada por ele, mas que tipo de medo era esse e com o que estava relacionado, ele ainda não entendia. Então percebeu que algo estava errado e perguntou o que estava errado com a mão dela. A menina encolheu ainda mais de medo e disse baixinho que estava tudo bem, não se preocupe. O jovem lembrou-se da crueldade com que a tratou uma noite, gritou com ela, disse que não estava com humor e que ela deveria ir até ele com urgência para aliviar sua tensão. Seus olhos assustados e cheios de horror apareceram na frente dele. Tendo recebido a experiência da ressurreição, ele relembra o que fez antes e descobre que corresponde plenamente ao papel de vilão que lhe foi atribuído. Tentando amenizar a situação, o cara pediu para preparar uma sala de meditação para ele. A menina obedientemente foi fazer o que lhe foi dito. E Matthew cuidou dela e pensou que em gratidão por seu amor sincero, ele a trataria bem e não permitiria que ela vivesse com medo, apesar de tê-la recebido como pagamento de uma dívida. Deixado sozinho, ele começou a praticar meditação.
A heroína, que o observava, alegrou-se com sua escolha inconfundível, ficou satisfeita com tamanha velocidade de cultivo, pois falava do dom especial deste homem. Então seu olhar pousou no pingente pendurado no pescoço de Brão. Ela pensou que este pedaço de jade era um bom lugar para se esconder das inspeções dos deuses errantes. Após terminar sua meditação, Mateus notou o grande poder da energia dos 9 dragões que recebeu. Com sua ajuda limpou a medula óssea, os tendões e acalmou o corpo. Provavelmente impurezas nocivas foram removidas do corpo, conforme está escrito no livro. Vendo que o dono havia terminado, Elizabeth timidamente ofereceu-lhe um gostinho da sopa. Em resposta, o cara começou a mostrar seu corpo para ela, dizendo que devia ser difícil para ela resistir a tal coisa. Mas vendo o constrangimento da menina, ele começou a tomar a sopa, dizendo que estava apenas brincando. Aí ela começou a pedir para soltar a garota que ele trouxe ontem à noite, porque o irmão mais velho dessa garota é soldado e vai se vingar. A voz estava animada. Elisa estava sinceramente preocupada com Matt, que, por sua vez, estava calmo e não entendia o que lhe diziam, e por isso se preparou para tomar banho após o treino. A doce e gentil garota queria acreditar que seu mestre não faria mais o mal. Saindo do banho, o personagem principal ainda não conseguia entender de quem Elizabeth acabará de falar. Aproximando-se do espelho, viu ao fundo uma cama com alguém nela. Uma menina dormia na cama, mas o dono da casa não lembrava quem ela era ou de onde vinha. Ele adivinhou que sua devotada Elisa estava falando sobre ela. Aos poucos ele começou a se lembrar da noite anterior, como eles relaxaram no clube onde seu convidado trabalhava como dançarino. Desta vez ele estava com Lucas, que é um dos 4 jovens ricos da cidade, com quem discutiram sobre Sofia, dizendo que à primeira vista ela parece uma inocente recém-chegada e não pertence aqui. Ele não esperava que seu camarada realmente mandasse a garota para ele. A aproximação do orgulho do céu, o rei dos soldados, foi detectada, e o sistema emitiu uma tarefa para sobreviver. Ele correu até o monitor, de onde podia ver todo o perímetro da casa. Na verdade, alguém invadiu seu território e está lidando com os guardas de maneira arrojada. Matthew observou enquanto, um por um, seus homens diminuíam cada vez mais. As qualidades de luta do convidado indesejado estavam fora de cogitação. Terminada esta última, o lutador olhou ao redor da área, decidindo para onde ir a seguir. Seu nível de agressividade estava no máximo, e o vilão decidiu que desta vez tudo era muito mais complicado. Enquanto isso, Mason já havia entrado na casa e também lidou rapidamente com os seguranças de plantão lá dentro. Ele gritou furiosamente e chamou o covarde Mateus, que acabará de descer até ele perguntando quem tinha coragem de entrar em sua casa, ao que o rei dos soldados respondeu que tinha vindo buscar sua irmã Sofia. O irmão enfurecido ameaçou que se pelo menos um fio de cabelo caísse da cabeça de sua irmã, ele prometeria uma morte dolorosa a essa aberração rica. Mas o personagem principal, não querendo demonstrar horror e medo, perguntou que tipo de coisa peluda era aquela que se atreveu a gritar e ameaçá-lo. Irritado ainda mais, o guerreiro avançou em direção a Matthew com os punhos, como marretas. Ele, por sua vez, defendeu o golpe. Ele só queria testar o poder da energia dos 9 dragões. O personagem principal ficou impressionado com essa força, pois se fosse o mesmo, teria sido morto com um golpe. Então ele foi surpreendido por um ataque repetido, durante o qual Mason admitiu que não esperava que o fraco levasse um golpe. Aparentemente, ele ainda era mais forte do que o resto das crianças ricas e inúteis. Mas isso não dá o direito de tocar na irmã mais nova. Não se sabe como e quando teria terminado se as meninas não tivessem aparecido na sala. Uma pediu ao irmão que parasse e a segunda gritou que havia entendido tudo mal. O irmão exigiu explicar tudo antes de matar o filho rico. Sofia contou como foi intimidada por bandidos na noite passada. Elizabeth a salvou, e o Sr. Matthew não teve nada a ver com isso, e ela simplesmente acordou. Ninguém nesta casa a machucou. O soldado não conseguia se acalmar e agora, voltando-se para Elisa, disse com desagrado que nesses casos as pessoas deveriam ser levadas ao hospital e não para casa. A garota refletiu sua observação dizendo que ela é doutora em ciências médicas. Incapaz de se reconciliar, o irmão continuou a dizer coisas desagradáveis, e agora seu argumento era que não existem pessoas ricas decentes. Agora Mateus ficou furioso, gritou que não conseguia distinguir entre o bem e o mal, que seu bisavô era um honrado fundador do país, seu avô serviu na fronteira, seu pai trabalhou duro para governar esta província e sua mãe paga milhões em impostos e por que diabos ele deveria ousar denegrir 3 gerações de sua família? O último discurso envergonhou muito o rei dos soldados.
As meninas também ficaram encantadas e surpresas com os fatos revelados. Sofia correu até o irmão e implorou que ele pedisse desculpas ao mestre. Mason admitiu seu erro e pediu perdão. Ele agarrou a mão da irmã e correu em direção à saída quando a voz do dono os deteve. Voltando-se para o casal, perguntou quem permitiu a saída deles, o que surpreendeu o soldado. O personagem principal perguntou como um jovem poderia simplesmente ir embora, sem prestar atenção ao fato de ter ferido gravemente os guarda-costas. O convidado, percebendo sua culpa, prometeu reembolsá-los pelo valor do tratamento. Matthew afirmou indignado o fato de sua irmã ter fugido e se tornado dançarina para ganhar dinheiro, o que significa que provavelmente alguém na casa deles precisa muito disso. Então de que tipo de compensação podemos falar? Sem saber do trabalho de Sofia, o irmão ficou desanimado e a menina explicou que viu o quanto ele trabalhava para pagar a operação da mãe e queria ajudar um pouco. O cara pediu para não zombar dos pobres, porque, como você sabe, não se deve renunciar à bolsa e à prisão. Brown disse que não só não iria zombar deles, mas também queria cancelar a indenização pelo tratamento e também estava pronto para dar 1 milhão se o rei dos soldados concordasse em ser seu guarda-costas. Tal proposta ofendeu o guerreiro, pois ao sair do quartel ele jurou nunca mais servir por causa de dinheiro. Seu irmão interrompeu, dizendo que a conta do tratamento de sua mãe não se pagaria sozinha e a operação não poderia mais ser adiada. Sóbrio com as palavras de sua irmã, Mason mudou de tom e concordou, citando o fato de ver uma boa pessoa em seu futuro mestre. A tarefa está concluída. A recompensa é uma lista completa dos atributos do rei dos soldados, que inclui tática, combate, tiro, escalada, salto de paraquedas, direção, reconhecimento e muito mais. Mas como o grau de devoção é 20 de 100, os pontos de orgulho não estão disponíveis. A verdadeira energia dos 9 dragões combinada com os atributos do rei dos soldados é simplesmente invencível. Se a recompensa aleatória é tão incrível, então os pontos de orgulho do céu extremamente difíceis de obter devem ser simplesmente impressionantes. Os convidados curvaram-se respeitosamente, agradecendo mais uma vez por seu benfeitor e prometendo retribuir com gentileza. O nível de lealdade do Mason é 20, dúvida. O mesmo indicador para a menina era 60, adoração. Uma nova tarefa foi recebida. O grau de favorabilidade do lado oposto deve ser 95. A tarefa paralela é capturar a orgulhosa filha do céu Sofia. A recompensa mais um ponto do orgulho do céu. O talento para avaliar tesouros. O arquivilão sentiu-se estranho ao olhar para uma garota tão ingênua. Os moradores da casa saíram para se despedir dos convidados, e por último, Elizabeth convidou Sofia para ir até eles com mais frequência. Matthew agradeceu sinceramente a sua devotada Elisa por sua ajuda, caso contrário Mason o teria feito em pedaços. A menina afirmou com firmeza que esta era a última vez. Ela sabe muito bem que ele é péssimo, mas não deve ultrapassar limites. O grau de carinho é 80, carinho, o indicador diminuiu e o status de amor desapareceu, o que chateou o cara. Ele queria dizer a ela que hoje ela realmente o entendeu mal, mas não o fez. Ouviu-se uma voz de mulher no quintal, gritando para se apressar e levar minha mãe ao hospital, e depois correr para o atendimento do Sr. Brown, pois não tinha como se atrasar no primeiro dia. O irmão ficou insatisfeito com o aumento do interesse por Mason e disse à irmã para tomar cuidado, pois ele tinha má reputação, mas Sofia não queria acreditar em nenhum boato, porque na vida ele parece muito decente. Um rugido agudo interrompeu a conversa. Austin chegou com equipamentos e ia demolir o prédio, pois o prazo de mudança havia expirado e ele estava pronto para enterrar em ruínas quem não tivesse tempo de se mudar. O rei dos soldados não se assustaria com tais palavras, convidou aqueles que estavam dispostos a demolir o prédio na sua presença a sair. A menina disse que não se importavam em se mudar, mas o pagamento proposto para a mudança era várias vezes menor do que normal. A mãe, querendo evitar problemas, veio e pediu para não discutir com os filhos, eles ainda são pequenos e não entendem nada, por isso ela promete que a família vai se mudar imediatamente. Mas Austin já estava com tanta raiva que chutou a velha e ela caiu no chão. Mason estava fora de si de raiva, queria despedaçar aquele que ousasse ofender sua mãe, mas ameaçou colocar o jovem atrás das grades se levantasse a mão contra ele. Austin continuou a provocar o soldado, ameaçando matar sua irmã e sua mãe. O jovem mal se conteve, pensando que não poderia ir para a prisão, pois assim seus familiares ficariam sozinhos, e o inimigo, que estava furioso, gritou, gritando para bater nele. E ele conseguiu o que pediu, só que o golpe veio de Mason. Alisando os cabelos, ele disse que não podia mais ver seu guarda-costas sofrer. Sofia ficou feliz em ver o Sr. Brown novamente.
Quando questionado sobre o que estava fazendo na casa deles, o personagem principal respondeu que não podia mais esperar que ele aparecesse para trabalhar e decidiu visitá-lo pessoalmente. Austin, que acordou com o golpe, deu um pulo, procurando quem ousou acertá-lo. E imagine sua surpresa quando viu Matthew. Com óbvia bajulação, ele começou a perguntar o que trouxe o Sr. Brown até ali, se ele se lembrava dele, porque ele era membro da família Wilson e já havia engraxado os sapatos do senhor. Então é por isso que esse cara agressivo parecia familiar. Austin continuou a bajular, dizendo que como não o reconheceram, significa que ele será rico e acrescentou que ele é dono de si. Sofia não entendeu por que o jovem senhor era tão simpático, ao que ouviu do irmão que todos aqueles ricos eram iguais. Nesse momento, Mateus bateu com toda a força no bajulador que estava à sua frente, disse-lhe para não ousar considerá-lo seu, pois só uma criatura poderia se dar ao luxo de bater em um homem idoso. Tossindo sangue, Austin disse com voz séria que, como se atreveu a levantar a mão contra ele, sabendo quem ele era, significa que declarou guerra à família Wilson. Enxugando as mãos com um lenço branco engomado, o vilão principal disse que isso não o incomodava em nada. Com suas ações, despertou ainda mais simpatia nos olhos de Sofia, e Mason notou que embora o cavalheiro fosse teimoso e orgulhoso, ele era justo. O arquivilão sabia que para subornar uma pessoa não há melhor maneira do que se transformar diante dela, ou seja, fingir que, dessa forma, o favor da menina é 70, a admiração, e a lealdade do irmão é 50, gratidão. Vendo que o Sr. Brown permaneceu inflexível, Austin não teve escolha a não ser pedir ajuda à sua família. Sophie estava preocupada com os problemas que Matthew teria pela frente. Logo após a ligação, um carro parou. Saiu Sanford, o filho ilegítimo da família Wilson, que, voltando-se para Matthew, perguntou por que ele estava interferindo nos assuntos de sua família. O personagem principal apenas sorriu ao ouvir isso, que um filho ilegítimo veio para resolver os problemas. Será que realmente não há mais ninguém? Não querendo suportar o ridículo, Stanford atacou o agressor, mas ficou surpreso com a velocidade com que o inimigo evitou seu golpe rápido. De repente, a figura de Mason apareceu entre eles, que abnegadamente correu para defender seu mestre. Ele revidou, mas notou a força extraordinária de Sanford. O soldado não achava que a família Wilson tivesse bons mestres em artes marciais. Por sua vez, o segundo também notou o poder do inimigo e decidiu usar a destreza para vencer. Vendo a técnica fantasmagórica, o rei dos soldados percebeu que não seria capaz de determinar onde estava o verdadeiro corpo do inimigo e fechou os olhos para se concentrar. Assim que Santanfor começou seu ataque, Mason defendeu facilmente seus golpes. E ele revidou impiedosamente com tanta força que mal teve tempo de se recuperar deles. O personagem principal observou pela primeira vez o filho ilegítimo de Wilson em ação. Ele notou que os lutadores lutam em igualdade de condições, o que significa que esse cara desempenha um papel importante em sua família. O sistema emitiu informações de que um novo escolhido, Stanford, foi descoberto. Seu título é Azura. Ele é o número 1 na lista de assassinos. Foi recebida uma tarefa para eliminá-lo. A recompensa por isso é um ponto de orgulho do céu. 36 espadas voadoras de lótus sangrento de cristal. Para que o membro da família Wilson possa usar a técnica fantasma combinada com as espadas voadoras, me pergunto se Mason pode parar as 36 espadas. Enquanto o personagem principal estava ocupado com seus pensamentos, Austin decidiu se esgueirar silenciosamente e ferir a garota. Matthew ficou feliz porque, após a transformação, seus 6 sentidos de percepção foram fortalecidos. E agora ele tem uma grande oportunidade de melhorar sua impressão diante de Sophie. Erguendo a mão com uma chave pesada sobre a cabeça da inocente heroína, Austin gritou que por não querer obedecer à família, eles estavam condenados à morte. Naquele exato momento, Brown agarrou a garota e a cobriu com ele. Sofia não conseguia acreditar que o senhor se colocasse em perigo para salvá-la. Mason, que percebeu o que estava acontecendo com o canto do olho, perguntou se estava tudo bem, mas seu oponente imediatamente o aconselhou a não se distrair durante a luta, mas sim atacá-lo e diverti-lo. O jovem mestre tranquilizou seu guarda-costas, entregou a jaqueta para Sofia, arregaçou as mangas e se preparou para a luta. Austin, cuja fúria não tinha limites, atacou Matthew com as palavras que, desde que Stanford havia entrado na batalha, ele não tinha outra escolha a não ser matar o senhor. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele encontrou o punho poderoso do arquivilão. Embora a habilidade não seja suficiente, o poder de combate cresceu exponencialmente, então alguns ataques foram suficientes para o inimigo ficar imobilizado no chão.
E Mateus nem perdeu um fio de cabelo. A menina perguntou sobre o bem-estar do herói. Ele agradeceu a preocupação e disse que estava tudo bem e ele estava completamente bem. Sophie olhou nos olhos do jovem com devoção e pediu desculpas pelos problemas que lhe causaram. E o personagem principal exultou com o cenário ideal. Brown disse que não há necessidade de se desculpar, pois mesmo que não fosse a família deles que sofreu hoje, ele ainda não ficaria de lado, pois não permitirá que os fracos sejam intimidados enquanto a família Wilson, como um vampiro, é sugando o sangue de sua cidade. Ele não poderá ficar parado. Ele conseguiu um aumento no indicador de favorabilidade, que aumentou em 20 e chegou a 80. Simpatia. A menina até esqueceu que seu irmão agora estava travando uma batalha perigosa. Ela não conseguia acreditar que existisse um homem tão ideal na vida. Enquanto a amante não conseguia tirar os olhos de Matthew, ele pensava em como impedir o massacre, pois com tanta intensidade ambos sofreriam. Como num momento de magia, chegou um carro do qual Lucas saiu correndo e pediu a Stanford que parasse e não se emocionasse, pois eram dele. Os jovens cavalheiros sentaram-se à mesa de negociações. Lucas, ao ver Sofia, perguntou se era a mesma garota da boate, mas foi interrompido pelo personagem principal, que mandou ele falar direto ao assunto. O loiro entregou um cheque de 10 milhões e disse que ouviu falar do ocorrido e que pessoas de status inferior não sabiam da relação da família Brown com a família Clark e agiram de forma imprudente. O valor oferecido a ele cobre a mudança e compensação. Matthew voltou-se para Sophie e disse que sua mãe e seu irmão não podiam dizer nada agora, então cabia a ela aceitar ou rejeitar a oferta. A menina perguntou timidamente se os prejuízos seriam indenizados apenas a eles ou a todos da cidade velha, ao que recebeu a resposta que apenas a família, pois para indenizar a todos custaria centenas de milhões. Sem hesitar por um segundo, ela recusou, devolvendo o cheque. Até recentemente, o alegre Lucas mudou de cara ao ouvir a recusa. Levantou a voz e começou a falar desrespeitosamente com a menina, dizendo que ela ficaria atrevida, e se ela quisesse mais, que ela falasse. Ao que ela também começou a gritar, repetindo que se não pagarem a todos, ela também não aceitará dinheiro. O personagem principal acendeu um cigarro com calma e também disse com calma que, aparentemente, não seria possível chegar a um acordo. Jogando fora a mesa com um só movimento, ele gritou para que aqueles batedores de lábios saíssem rapidamente da área. O amigo ficou furioso e perguntou se a ação de Brown significava que Matthew havia se voltado contra ele por causa de uma mulher, ao que recebeu uma resposta afirmativa. Tendo dito que então ele não seria culpado pelo que estava prestes a fazer, ele se virou para Sophie e perguntou se aquela garota boba não considerava o encontro com Matthew um acidente. Na verdade, Braud estava de olho nisso e pediu a ele, então ainda seu amigo, que a mandasse para sua cama. O vilão principal odiava seu ex-companheiro porque estava arruinando seus planos e estratégia. Com lágrimas nos olhos, a menina pediu para dizer se o que acabará de ser dito era verdade. Com base em experiências anteriores, se ele confessasse, levaria um tapa e, se não se esquivasse, poderia fazê-la se apaixonar em 10 segundos. Olhando-a diretamente nos olhos, ele respondeu que era verdade. Chamando de desavergonhado, Sophie deu um tapa na cara dele. Depois de esperar um pouco, ele iniciou seu discurso, no qual falou sobre seus sentimentos de que na noite em que a viu, sua alma nunca mais voltou ao corpo. Com um olhar inocente, ele continuou dizendo que seria melhor não entrar naquela boate naquele dia e não conhecê-la. Abrindo a boca, a menina ouviu o fato de que assim ele poderia dormir tranquilo. Além disso, ele não teria se envolvido nessa história de mudança por causa da demolição, não teria recebido ferimentos e principalmente não teria brigado com seu melhor amigo, com quem foi mais amigo há 10 anos. Assumindo um ar cada vez mais trágico, disse que se amar alguém é considerado uma falta de vergonha, então ele deve ser a pessoa mais sem vergonha. Claro, Sophie não resistiu a tais palavras e pediu perdão. Grau de carinho 90, amor. E o arquivilão ficou incrivelmente satisfeito consigo mesmo. Então Mason apareceu e perguntou se a família Wilson havia partido. Temendo que o irmão suspeitasse de seus sentimentos, a menina, dizendo que estava atrasada para a escola, correu para sair, mas o irmão notou seu rosto avermelhado, como uma chaleira fervendo. Matthew perguntou se Sophie ainda estava na escola e foi informado de que ela estava estudando relíquias culturais na universidade da cidade e deveria estar fazendo um estágio atualmente. O guarda-costas agradeceu ao chefe pela ajuda. O senhor voltou-se para ele, perguntando sua opinião sobre o incidente de hoje. Clark compartilhou sua suspeita de que algo não estava limpo e, em sua opinião, suspeito.
Matthew raciocinou em voz alta que no duelo Stanford se comportou de maneira calculada, cada passo foi bem pensado, então não ficou claro por que ele o atacou de forma tão imprudente. O lutador concordou com as observações do chefe, dada a natureza calculista do inimigo, não era característico dele atacar uma pessoa influente sem entender o assunto, era mais como se Stanford quisesse provocar um ataque à família Wilson. Sim, parece que é assim e para Matthews esse é um bom motivo para brigar com a família. O filho ilegítimo veio com mais intenções, e o idiota do Lucas não vai conseguir competir com ele, o que significa que problemas estão chegando no família Wilson. Portanto, agora é benéfico para Brown negar qualquer conexão com eles e observar de lado. Mason ficou surpreso com a sabedoria do cavalheiro, que ele havia recentemente considerado um fracote rico e estúpido, nível de lealdade 60, respeito. Brown perguntou a Clark se ele achava que se o duelo com Stanford fosse até a morte ele conseguiria vencer, ao que o soldado respondeu que sem armas eles são iguais, mas ele tem calos nos dedos, o que indica o uso de armas, mas que tipo de arma ele é ainda? Não consigo entender. Ao responder que essas armas são facas de arremesso, o personagem principal despertou ainda maior respeito de seu interlocutor, que agora o considerava um super-homem. A pose de Stanford é mesmo ideal para atirar facas. A melhor maneira de usar uma pistola contra essas armas é usar uma pistola, mas as armas de fogo estão agora sob vigilância tão estreita que não está claro como conseguir uma. Quando ele saiu, Matthew prometeu cuidar disso. Relembrando como faziam suas necessidades na ponte quando crianças, Stanford e Austin conversaram após uma longa separação. O filho ilegítimo disse com simpatia que deve ter sido difícil para seu irmão viver todo esse tempo na família Wilson, a qual ouviu dizer que devia sua vida e, portanto, estava pronto para fazer qualquer coisa por ele, mas tinha certeza de que queria para ir contra a família Wilson. Sem sombra de dúvida, Stanford respondeu que naquela época sua mãe não só não era reconhecida, mas também torturada até a morte por causa de sua condição de dançarina, mas agora ele voltou especificamente à cidade para fazer os Wilsons pagarem por isso com sangue. Ele compartilhou seu plano, disse que Lucas tem miolos de galinha na cabeça, não explora o mercado e geralmente não serve para nada. Daqui a alguns dias o velho terá um banquete de aniversário, onde planeja levá-lo para sair do jogo. Mas quem realmente o preocupa é Matthew Brown, que, aparentemente, tem um poder considerável, já que conseguiu derrotar o Rei dos Dragões e parece que eles precisarão se defender dele. Quando Austin se despediu, Stanford tirou a foto do bolso e, olhando para ela, perguntou-se para onde teria ido aquela retratada. Durante todos esses anos de estudos no exterior, ele nunca parou de pensar nela por um minuto. Ele sonhava em reencontrar Elizabeth e nunca mais deixá-la ir, mas até agora sua busca foi em vão. O senhor voltou para casa, onde Elisa já o esperava na soleira, com sapatos de reposição prontos. Ajudando-o a trocar de roupa, ela disse que hoje os Wilson haviam enviado um convite para um banquete por ocasião do 60º aniversário do chefe da família. Matthew decidiu que iriam juntos. E acrescentou que não faltava mais de meio mês para o término do contrato, então ela provavelmente já estaria livre. Lembrou como o pai dela deu como namorada por 3 anos, e ficou grato pelo cuidado dela e iria liberá-la de acordo com o contrato. Lágrimas escorreram de seus olhos e ela disse que faltavam 14 dias, 8 horas e 42 minutos para o fim. Chegou uma festa de aniversário, para a qual Matthew Brown foi convidado, onde veio com Elizabeth. De todos os lados ouviam-se vozes sussurrantes de que o jovem mestre tinha vindo com sua noiva, que ela era linda. Ela ficou infeliz e reclamou com o companheiro que as pessoas falavam bobagem sobre eles, mas quando ele perguntou se ela não gostava, ela se apressou em responder que estava tudo bem. Mas pensamentos giravam em sua cabeça sobre como ela poderia gostar de ser chamada de Sra. Brown se ela iria sair da casa dele muito em breve. Lucas, acompanhado de Catherine, abordou o jovem casal. O cara repreendeu seu ex-amigo por tentar lucrar com o infortúnio de outra pessoa e isso foi incrivelmente vil. Além disso, ele disse que no banquete de hoje herdará oficialmente a família Wilson, o que significa que cobrirá sua família, incluindo Catherine, e se Matthew se atrever a importuná-la novamente, que não o acuse de grosseria mais tarde. O companheiro satisfeito resumiu as palavras de Lucas, dizendo que sua corporação é capaz de se levantar sem os planos insidiosos de Brown. Aos seus discursos inflamados, o personagem principal apenas respondeu condescendentemente que não demoraria muito para que eles se ajoelhassem novamente diante dele, implorando por ajuda. Ao que declararam que preferiam morrer a pedir-lhe ajuda, e a esposa do Rei Dragão, que o odiava, prometeu que nunca se curvaria a um bastardo como ele.
Um gongo soou, sinalizando o início da cerimônia. Spencer Wilson, chefe da família e herói da ocasião, agradeceu aos presentes e, dizendo que na sua idade a sua saúde se deteriorava, pediu para testemunhar hoje o facto de transferir o seu poder para o seu filho. Apontando o dedo para onde estavam dois caras, Lucas, que é o primogênito da esposa principal, e Stanford, seu filho ilegítimo. Stanford foi nomeado novo chefe da família Wilson. Ninguém esperava tal desfecho. Catarina não acreditou no que ouvia, e os convidados não entendiam como um ilegítimo poderia se tornar o chefe da família, mesmo aceitando a inutilidade de Lucas, caso ele realmente perdesse o lugar de herdeiro. Já comemorando o novo título em sua imaginação, o filho se apressou em insultar o pai, chamando-o de velho, de louco, já que ele cedeu esse cargo a um desconhecido. Sem rodeios, disse que era hora do velho morrer há muito tempo. Seu grito frenético, ouvido por toda a casa, foi interrompido por um forte golpe de seu meio-irmão. Ele ordenou que não fosse atrevido e não se comportasse assim com o pai, principalmente nas férias. Matthew notou que seu outrora amigo agora estava agindo como um completo idiota. Elizabeth viu Stanford, que ela não via desde que ele foi para o exterior. O personagem principal percebeu que seu companheiro empalideceu. Uma nova tarefa foi emitida, para conquistar a amada filha do céu Elizabeth Miller. A tarefa será concluída quando o grau de favorabilidade da outra parte chegar a 98. A recompensa pela missão é um ponto de orgulho do céu, o talento da medicina moderna. Acontece que a deusa Azura de Stanford é Elisa. Tia Mary correu em socorro do filho, chamando o agressor de verme, e exigiu deixá-lo ir. Sem prestar atenção na idade dela ou no fato de haver uma mulher na sua frente, Stanford bateu nela, dizendo que aqui todos eram vermes. Os convidados, que se tornaram testemunhas involuntárias das brigas da família, não entenderam a decisão de Spencer. Como ele pôde permitir que um bastardo tão rude e cruel se tornasse herdeiro? E como ele, por sua vez, ousa atacar a anfitriã? Isso não é bom. Matthew observou o que estava acontecendo e entendeu claramente que Stanford tinha algo em que confiar. Ele devia ter alguns trunfos na manga. Austin apareceu na sala, conduzindo atrás de si um homem, a quem ordenou que se ajoelhasse. Nos cantos, as pessoas sussurravam e regozijavam-se por não terem vindo em vão, mas por terem encontrado tal performance. Esperavam uma explicação do que o mordomo estava fazendo aqui com as mãos amarradas. O filho ilegítimo iniciou uma explicação. Disse que a causa da morte súbita de sua mãe foi um envenenamento, armado pelo mordomo, pelo fato de ela ter descoberto o caso dele com Maria. O horror e a vergonha que aqueles de quem ele falava experimentaram naquele momento não podem ser expressos em palavras. Apontando para seu meio-irmão, ele concluiu que não era o filho mais velho da esposa principal da família Wilson, mas apenas um degenerado ilegítimo da amante e mordomo da família. Até o vilão principal ficou bastante surpreso com tais complexidades. Lucas se recusou a acreditar nessa bobagem, mas o teste de DNA que Stanford fez contra ele não o deixou sem esperança de que tudo fosse um erro ou um mal-entendido. Estava escrito no papel em preto e branco que não havia confirmação de paternidade. O mordomo e sua ex-amante aguardavam horrorizados a retribuição. Catherine também entendeu que todo o seu plano com o novo patrono havia dado errado. Será que Matthew realmente previu tudo isso? Ouviu-se a voz do chefe da família, que anunciou que a partir de hoje Lucas seria destituído do sobrenome e expulso da família. E quanto à esposa, ele se divorciaria dela e a deixaria sem nada. Até recentemente, ele reivindicava o papel de herdeiro principal, e implorava-lhe, pedindo ao pai que pelo menos o deixasse ficar em casa, porque ele o criou e educou. Seu irmão se aproximou e disse-lhe para sair sozinho se não quisesse ajuda. Percebendo que não deveria esperar misericórdia de seu pai, Lucas dirigiu-se aos presentes com um pedido de ajuda, mas eles, dizendo que tudo isso eram assuntos de família, recusaram-se a participar, dizendo que nem o próprio Senhor Deus ajudaria aqui. Aí ele viu Matthew Brown, caiu de joelhos na frente dele, chorou, disse que só ele poderia ajudá-lo agora, que não poderia deixá-lo naquele momento. Ao que perguntou se não tinha dito recentemente que nunca na sua vida recorreria à ajuda de uma pessoa tão vil. Continuando ajoelhado, Lucas admitiu seu erro e garantiu que nunca mais ousaria ir contra ele. Erguendo os olhos cheios de lágrimas e desespero, ele prometeu que entregaria o projeto de reconstrução da cidade velha se seu ex-amigo o salvasse hoje. Mateus afirmou com indiferença que o hospital central da cidade também deveria ir até ele, do qual foi acusado de vilão. O cara lembrou a pessoa que pedia ajuda que ele não tinha escolha. Percebendo seu estado deplorável, Lucas teve que concordar. O principal vilão foi até Stanford e o aplaudiu por seu grande show.
O filho ilegítimo aconselhou Brown a ficar longe de tudo isso, já que eles não eram inimigos um do outro, mas em resposta ele ouviu falar da amizade de longa data das famílias Brown e Wilson e não podia ficar à margem quando problemas pairavam sobre seus amigos. Sem pensar duas vezes, Matthew ergueu o relatório de DNA e anunciou com segurança que era falso. Sorrindo com autoconfiança, Stanford disse que este documento era da universidade, que é a de maior autoridade da cidade, então não há necessidade de falar bobagens. O personagem principal prometeu refutar isso agora. Apontando para um dos convidados do feriado, dirigiu-se ao reitor da universidade, que acabava de ser discutido, perguntando se essa conclusão era verdadeira. O reitor olhou com cautela para o cara que se voltou para ele, sem entender o que ele queria dele. Geralmente ele só causava problemas. Chegando ainda mais perto, Matthew revelou discretamente que o filho do homem trabalhava para sua família em uma empresa, e ele prometeu cuidar de seu descendente. Compreendendo a proposta inequívoca do cavalheiro, o reitor declarou em voz alta que esta conclusão era falsa e que a sua universidade nunca tinha emitido tal exame. Embora Stanford não soubesse como o personagem principal conseguiu refutar o documento fornecido, ele ficou tranquilo, pois o mordomo já havia contado tudo, mas Matthew pediu para repetir, pois se lembraria de algo assim. Ameaçando o mordomo com uma surra, Austin o forçou a repetir o que havia dito no dia anterior. Por medo, o homem começou a contar a história que ele e Mary conheceram há 20 anos. O arquivilão mandou calar a boca e não caluniar a tia, que é a primeira filha da família. Ela jamais se rebaixaria a se envolver com os criados. Mateus continuou, sem lhe dar oportunidade de acrescentar nada. Disse que este homem gozava do favor da família há muitos anos e não adiantava agora caluniar a amante e trazer problemas ao jovem mestre. Tamanha infidelidade e desonra fizeram não pinte ele. Brown já pronunciou suas próximas palavras bem baixinho. Ele disse que uma boa reputação durará muito tempo neste mundo. A morte é instantânea, mas se sacrificando ele pode salvar Maria e seu filho. Esse é exatamente o ato de um homem de verdade. O mordomo entendeu tudo e por isso começou a gritar bem alto que Stanford o forçou a incriminar a patroa e o filho dela. Ele nunca teria ousado se aproximar da patroa e sempre permaneceu fiel à família em que servia e estava pronto para morrer para provar sua inocência. Enfurecido com o que estava acontecendo, o filho ilegítimo o matou imediatamente. Agora ele estava preocupado em como, em questão de minutos, Matthew Brown destruiu a armadilha mortal que vinha construindo há muitos anos. Claro, isso é digno de uma pessoa que destruiu o Rei Dragão. Dirigindo-se ao tio Spencer, Matthew disse que a decisão sobre como lidar com os herdeiros, a tia e tudo mais era um assunto da família Wilson, na qual ele não interferiria. O chefe da família deu ordem aos guardas para expulsarem Stanford, dizendo que ele não tinha mais um filho assim. Tendo enfrentado dois inimigos que voavam contra ele com um só golpe, o cara, com um movimento hábil, se viu perto da dona da casa e agarrou-a pelo pescoço. Afirmou que não se importava com os escândalos da família, ainda estava no lugar de herdeiro, desta vez voltou apenas por vingança. Com estas palavras fechou a mão no pescoço da mulher. Pelo horror que experimentou, o coração do Sr. Wilson Sr. parou. Sem um pingo de arrependimento, Stanford menosprezou seu falecido pai, dizendo que ele era tão patético que morreu de medo. Em seguida, ele foi até o cara que, como ele disse, o impediu de herdar legalmente a família Wilson. Matthew o chamou de hipócrita e perguntou por que toda essa conversa sobre vingança, se na verdade ele só estava interessado nos bilhões de ativos de a família. Prestes a enviar seu oponente para o outro mundo, Stanford fez um movimento em sua direção. De repente a figura de Elizabeth apareceu entre eles. Ela cobriu o arquivilão e disse que não permitiria que ele fosse morto. Não acreditando em seus olhos que aquele que ele procurava há anos estava agora tão perto e por algum motivo protegendo seu inimigo, Stanford ficou perplexo, e um Austin sem fôlego relatou que o serviço especial Red Shield havia chegado. Ao sair às pressas do local, ele prometeu que encontraria Matthew e acertaria as contas com ele. Brown também estava preocupado com Elisa, que acabará de salvar sua vida. Lucas, embora estúpido, parecia ser o único que genuinamente se importava com a morte de sua família, ficando órfão uma noite. Porém, seu amigo disse que não havia tempo para luto agora, pois a família Wilson não poderia permanecer desordenada. E ele está pronto para ajudar no funeral. O jovem herdeiro agradecido se jogou no pescoço de seu salvador. Matt disse que não poderia deixar o amigo em apuros, pois eles são amigos desde o berço. E acrescentou imediatamente para não se esquecer de lhe transferir o projeto de reconstrução da cidade velha e do hospital central.
Lucas voltou-se para Catherine, dizendo que depois do que aconteceu hoje ele não poderia ofender o amigo, por isso o acordo foi cancelado e aconselhou-a a obedecer melhor a Matthew, pois ele sempre consegue o que quer. E ela é exatamente o que ele deseja conseguir. Percebendo sua situação desesperadora, Catherine acusou o cara que ela odiava de ser quem armou tudo ao apresentar o preto como branco e que sua consciência deveria atormentá-lo. As palavras dela o fizeram sorrir e ele perguntou se ela realmente achava que todo mundo era estúpido e que Spencer não sabia toda a verdade, que era que a família de Mary era tão poderosa que se os Wilsons tivessem renegado ela e seu filho Lucas, o que teria acontecido? Para eles retribuição. Vendo o mal-entendido nos olhos das meninas, ele continuou a explicar que Spencer estava em uma situação desesperadora e para preservar sua reputação frágil, decidiu mudar o herdeiro. Catherine se recusou a acreditar nisso, dizendo que o Sr. Wilson nunca negligenciaria um herdeiro de sangue para se salvar. Matthew explicou a ligação familiar de gerações anteriores de famílias e resumiu que Lucas e Sanford tinham o mesmo sangue da família Wilson. E perguntou à menina, se ela estivesse no lugar de Spencer, quem ela escolheria, Lucas, que tinha forte apoio, ou Stanford, cuja mãe era prostituta. Abaixando a cabeça, ela admitiu que teria escolhido Lucas. Grau de favor mais 20, total menos 20, desgosto. Olhando para as figuras de Brown e seu companheiro em retirada, ela se perguntou como esse demônio sabia de tudo. Quando chegaram em casa, Matthew disse a Elisa para entrar sozinha porque precisava falar com Mason. O rei dos soldados perguntou ao dono o que aconteceu com a senhora. Ela parecia assustada e confusa durante todo o caminho. Mas o personagem principal disse para não prestar atenção, mas sim para ver o que tinha e abriu o porta-malas do carro. Ao ver a marca da pistola, o guarda-costas não conseguiu conter as emoções. Primeiro ele acariciou a caixa, lembranças do exército tomaram conta dele. Depois disso, pegando a arma, disse com certa tristeza que não poderia se gabar de sua precisão por falta de permissão. Os milagres continuaram e agora ele recebeu permissão para portar armas. Sorrindo, Mateus entregou o documento ao soldado e disse que havia pedido um favor ao avô, chorando que estava sendo ofendido, o que fez rir seu guarda, que não imaginava como alguém poderia ofendê-lo. O grito de Elizabeth veio de dentro de casa. Mason pegou a arma e pulou para a varanda com um só salto. Entrando na sala, ele perguntou à anfitriã o que aconteceu e por que ela estava gritando, ao que ela respondeu calmamente que estava tudo bem e que não entendia do que estava falando. O dono da casa entrou na sala e perguntou da soleira por que havia cinzas de cigarro fora do cinzeiro. Ele agarrou a mão da garota, esperando uma resposta, mas ela apenas se contorceu de dor. Empurrando-a para o chão, o vilão apontou para a areia do mar no chão, exigindo uma explicação de como ela apareceu ali. Vendo que Elisa não ia contar nada, ele perguntou diretamente se a amiga de infância dela tinha vindo aqui. A menina disse que entendeu tudo errado. O arquivilão ficou indignado por eles ousarem ir descaradamente à sua casa. Usando a energia de 9 dragões, o proprietário chegou instantaneamente a Austin. Stanford, escondido sob o teto, ao ver a morte de seu irmão, não pôde mais permanecer inativo. Ele desceu, seus olhos estavam cheios de amargura e sua raiva não tinha limites. O sistema passou a emitir sinais de perigo, informando que o inimigo, representado por Stanford, estava fora de controle e o proprietário foi orientado a se salvar o mais rápido possível. O jovem furioso e sedento de vingança lançou suas 36 adagas. Mateus decidiu não fugir, como aconselhava o sistema, mas aceitar a luta, pois esta era apenas a ira do orgulho do céu, e ontem ele já havia ultrapassado o segundo nível da verdadeira energia dos 9 dragões. Usando seu corpo, ele se preparou para receber as adagas voadoras. Vendo que o inimigo permanecia firme, Stanford usou o ataque sangrento de 36 adagas voadoras, esperando que seu inimigo dificilmente sobrevivesse depois disso. No qual se enganou muito, mas o vilão principal notou a presença da aura abençoada do protagonista. Continuando o ataque, o intruso mostrou-se surpreso com o corpo frágil de Brown, contra quem teve que usar seus trunfos, mas ainda enfrenta a morte, não só por capturar Elizabeth, mas também por matar seu irmão. E novamente Elisa saiu em defesa do mestre, pedindo para não matá-lo. Apaixonado pela menina, sinceramente sem entender suas ações, ele perguntou por que, apesar de esse rico mimado a ter sequestrado, ela estava se sacrificando por ele pela segunda vez, ao que Elizabeth disse que se não fosse por esse homem rico, ela não teria durado até hoje, e ele não a sequestrou.
O simples pensamento de que seu escolhido estava apaixonado por seu inimigo e o traiu com ele fez o sangue de Stanford gelar, mas mesmo assim ele decidiu descobrir se era assim. A pobre Elizabeth Miller chorou porque ela mesma não entendia o que havia de errado com ela, mas de uma coisa ela tinha certeza: não queria que o Sr. Brown morresse. Mateus entrou na conversa. Ao saber da traição, perguntou à menina se isso significava que ela tinha um relacionamento com um filho ilegítimo, mas ela negou a ligação, dizendo que sempre o tratou apenas como um irmão. Após tais palavras, Stanford acusou o arquivilão de roubar não só o corpo dela, mas também o coração, pelo qual o odeia. Portanto, hoje ele irá matá-lo. Com estas palavras ele disparou a adaga diretamente na cabeça do inimigo. Mason, que chegou a tempo, repeliu o golpe com um tiro de pistola. Desviando das balas, o cara perguntou ao guarda-costas por que, sendo o rei dos soldados, ele ajuda o vilão a cometer crimes. Ele realmente caiu ao nível de capanga. Sem diminuir o ritmo, o guarda negou as acusações, dizendo que Matthew Brown era um homem nobre, diferente daquele que incriminou o irmão, matou a mãe e levou o pai à morte. Bem, como o soldado é para os ricos, isso significa que eles morrerão juntos. Quando o rei dos soldados tem uma arma nas mãos, o que essas pequenas facas de arremesso podem fazer? Depois de todas as suas tentativas, Stanford permaneceu desarmado. Ele reconheceu a pontaria divina de Mason Clark. Com um inimigo perigoso sob a mira de uma arma, o guarda-costas perguntou ao proprietário o que fazer a seguir. Agora Elizabeth começou a implorar a Matthew que não matasse o jovem, mas simplesmente o deixasse ir embora. Agarrando-a com força, o vilão exigiu contar-lhe pelo menos um motivo pelo qual deveria deixar o bastardo ir. A garota prometeu em troca servi-lo pelo resto da vida. Dizendo que não há mal nenhum em sonhar, ele a jogou fora. Ele abriu a porta e mandou os dois saírem de sua casa. Ele não precisava dela se não conseguia esquecer seu velho amigo. Elisa pediu permissão para ficar, mas Stanford a arrastou, dizendo que era hora de eles partirem. Ao fugir, ele prometeu que Matthew se arrependeria de sua decisão de deixá-lo ir. A missão para matar a Fênix está 90% concluída, apenas a recompensa da habilidade foi recebida. A habilidade 36 Blind Lotus Flying Dagger foi proposta para ser copiada ou removida. Selecionado o botão de saque, a nova habilidade certamente começou a ser integrada ao novo proprietário. Enquanto Stanford sentiu que havia perdido algo valioso, Elizabeth virou-se para ele, dizendo-lhe para ir sozinho. Ele novamente fez a pergunta para a qual havia recebido resposta anteriormente. Seu escolhido estava realmente apaixonado por esse curso. A heroína foi contra o insulto de Matthew. Ela gritou que ele não era um major, mas sim aquele que a salvou no momento mais desesperador de sua vida. Quando seu pai a deu como garantia de uma dívida, e homens rudes quiseram tirar vantagem dela, ela não sabia o que fazer, como resistir e já se preparava para aceitar seu destino maligno. De repente, o instigador afrouxou o aperto e caiu. Seus amigos imediatamente caíram no chão. Erguendo os olhos assustados, Elisa viu um cara parado na frente dela com um bastão, que lidava habilmente com aqueles que queriam fazer mal a ela. Contando ao amigo de infância o que aconteceu com ela, a menina não conseguiu conter as lágrimas e a amargura, voltou-se para Stanford e perguntou onde ele estava naquele momento. O jovem confuso não encontrou imediatamente o que responder, apenas conseguiu pronunciar palavras pedindo que ela o perdoasse por não ter sido capaz de protegê-la. Depois disso, ele prometeu voltar e tirá-la honestamente de Brown, e também compensar tudo o que devia ao longo dos anos. Não importa o que ele dissesse, Elizabeth entendia que era impossível compensar alguma coisa. Assim que um desapareceu, outro apareceu. A garota queria dizer alguma coisa, explicar, mas Matthew não deu ouvidos a nada. Voltou para dentro de casa, dizendo que como ela não iria embora, deixasse que ela o seguisse. Seguindo o personagem principal, ela pensou que não tinha nada pelo que se desculpar com ele, mas não importava o que ele perguntasse, ela concordaria com tudo. Entrando na sala, o jovem serviu um pouco de bebida, e ele se aproximou de Elisa e a forçou a beber. Literalmente imediatamente a garota ficou embriagada, o grau de favor passou a ser igual a 95, paixão. De repente ela sentiu uma forte tontura. Um pouco arrependido de que faltassem apenas 3 pontos para completar a tarefa, Matthew a cobriu com cuidado, dizendo que eles mesmos decidiriam seus assuntos masculinos e que quando ela acordasse tudo ficaria bem. Depois de colocar a menina para dormir, Brown dirigiu-se para a saída, chamando Mason com um gesto. Disse que as ervas daninhas precisam ser arrancadas pela raiz, senão voltarão a crescer. Stanford despediu-se da cidade, prometendo devolver tudo o que lhe pertencia.
A cerimônia de despedida foi interrompida pelo aparecimento de um barco com misteriosos caras de chapéu que estavam nele. Foi só quando um deles tirou o chapéu do rosto que o filho ilegítimo da família Wilson reconheceu Mason Brown. Ele perguntou com medo o que iria fazer. Não tinha o direito de matar, pois prometeu a Elizabeth deixá-lo ir, mas a vilã respondeu calmamente que ela nunca saberia que foi ele quem matou seu amigo. Acusando seu oponente de baixeza, Stanford lançou uma adaga voadora em sua direção. O vilão principal sabia que não possuía mais o poder de 36 adagas voadoras, e, portanto, ficou parado sem sequer se mover. Disse zombeteiramente que deveria pelo menos mirar, mas o soldado não conseguia entender por que a excelente técnica não funcionava. Matthew pegou as adagas e decidiu usá-las em combinação com a verdadeira energia dos 9 dragões. Stanford viu algo familiar nesta técnica, mas não conseguia lembrar o que era. Com um aceno de mão, todas as 36 adagas de lótus de sangue perfuraram o corpo do inimigo. O rei dos soldados perguntou quando seu mestre aprendeu a técnica das adagas voadoras, ao que ele respondeu que literalmente agora, o que lhe rendeu ainda mais pontos, grau de devoção 80, reverência. A tarefa de matar Stanford foi concluída 100%, recompensa um ponto de orgulho dos céus. Desta vez o arquivilão achou que o sistema era muito mesquinho. Matthew Brown se lembrou da linda garota que viu quando foi morto, aparentemente essa era a senhorita System, e parece que chegou a hora de desenvolver capacidades sistêmicas. Chegando à casa dos espíritos, ele se apresentou e começou a expressar sincera reverência e a pedir à senhora Sistema que encarnasse e se revelasse para treinar seu servo. Ele disse que foi salvo por ela naquele dia e agora não consegue parar de pensar em sua bela aparência. Portanto, ele pede que ela condescender em satisfazer os pensamentos desprezíveis de Matthew Brown. Voando para fora de seu pingente, a beleza apareceu diante dele. Ela disse que originalmente planejava esperar até que ele desbloqueasse o título real, mas vendo sua piedade, ela decidiu abrir uma exceção. Senhorita System, Bárbara Urai realmente ficou muito bonita. Percebendo o estado de excitação do herói, ela notou que tudo estava como ela esperava do grande vilão, o que a agradou. Curvando-se a seus pés, Mateus pediu à senhora que lhe revelasse as funções ocultas do sistema do grande vilão, pelas quais prometeu ser eternamente grato. Com o seu pedido irritou muito Bárbara, que disse que quer muito. O sistema tem que se desenvolver passo a passo, e ele só conseguirá abrir novas funções se continuar a cumprir as tarefas e condições de abertura. Brown nunca gostou de ser rejeitado, ainda mais agora, por ter muitas habilidades e força. Ele retirou do pescoço o pingente que servia de refúgio ao sistema, e ele a colocou em uma caixa de chumbo, que nem mesmo a radiação nuclear e, portanto, seu corpo espiritual, conseguem penetrar. É uma cortina preta feita especialmente pela qual nenhuma luz pode passar, e seu corpo espiritual é como a luz. Não importa o quanto a garota tentasse, ela não conseguia atravessar as paredes. Até mesmo seu pedido às 3 montanhas sagradas e aos 5 picos para emprestar sua energia para superar o obstáculo não teve sucesso. A voz do vilão atrás dela disse para não desperdiçar suas forças, pois ele despejou aço líquido no subsolo e acima de sua cabeça especialmente para ela, e agora é uma fortaleza inexpugnável. E o mais correto da parte dela é ser uma boa menina e abrir todas as funções. Até o próprio sistema não esperava tal atrevimento e prometeu que pagaria caro pelo insulto. A garota desapareceu. O vilão percebeu que ela usava a técnica da invisibilidade, mas também tinha certeza de que havia algo mais nesse sistema. Enquanto ele pensava, Bárbara apareceu atrás dele e lançou um ataque. O personagem principal deveria ter morrido por causa de tal poder, mas ele permaneceu ileso e recebeu a confirmação de sua hipótese. As regras do sistema são tais que, até que o proprietário falhe na tarefa, os ataques do sistema não o afetam. Ele se dirigiu à garota com um aviso. Se ela não aparecesse diante dele, ele tomaria medidas mais rigorosas. Vendo que ela não estava fazendo contato, ele prometeu demonstrar todo o poder da ciência. Colocando o controle de temperatura no resfriamento máximo, ele explicou que quando a temperatura chegasse a 0, tudo aqui ficaria congelado, até a luz. E como Bárbara não consiste apenas em luz, temperaturas ultrabaixas são suficientes para fazê-la se mostrar. Tudo aconteceu de acordo com o plano do vilão e assim que a senhorita System ficou visível, ele a amarrou e tirou os instrumentos de tortura. Aquecendo um deles, Matthew disse que a senhora Urai também é apenas uma administradora de sistema. Ameaçando-o com um objeto quente, ele perguntou o que exatamente o sistema superior do grande vilão queria dele. Desesperada, a garota começou a história. Na verdade descobriu-se que Matthew Brown havia se tornado a reencarnação do imperador. Ela,
Bárbara Urai, estava aqui para ajudá-lo a reconquistar o trono do rei do povo. Intimidando a senhorita System, ele exigiu saber o que tudo isso significava. Bárbara disse que desde tempos imemoriais, um número incontável de favoritos do céu destruiu os vilões por causa de seus princípios morais, de modo que o sistema mais elevado do grande vilão é um concentrado do ressentimento de todos os vilões mortos. E o papel dela é usar o sistema para transformá-lo no maior vilão e destruir todos os orgulhosos filhos do céu. Jogando fora o instrumento de tortura, o personagem principal começou a falar sobre a aparência sedutora da garota. Ela gritou, dizendo que ele era pior que qualquer vilão por planejar dormir com o sistema. Vendo a seriedade de Matthew, ela implorou e concordou em abrir funções ocultas para ele agora. Os dados do sistema supremo do grande vilão Matthew Brown apareceram na tela: o título de barão, o talento de um gastador, 2 pontos do orgulho do céu, reputação 0, nas habilidades a verdadeira energia de 9 dragões, 36 adagas voadoras do Lótus Sangrento, todas as características do rei dos soldados. A loja está aberta. Além disso, foi dada uma explicação para os 7 títulos do posto de grande vilão: imperador, rei, duque, marquês, conde, visconde e barão, que podem ser aumentados ganhando pontos do orgulho do céu. Tudo ficou claro para Brown exceto o que significa reputação e como conquistá-la. Bárbara explicou que a reputação pode ser trocada por produtos da loja e que pontos podem ser ganhos fazendo as pessoas se curvarem ou temerem. A pedido do vilão, o sistema exibiu mercadorias da loja: um elixir de fortalecimento, um elixir de restauração, um elixir de cura, pílulas de antídoto, uma técnica de tempo limitado para atravessar paredes e visão de raio-x, teletransporte constante e um verdadeiro golem. Matthew apreciou todos os produtos, mas gostou especialmente do verdadeiro golem, que pode ser usado como seu sósia em momentos críticos. Tendo recebido as informações necessárias, o arquivilão pediu perdão à senhorita Urai por ofendê-la e expressou sua intenção de cooperar no futuro. Em resposta, recebeu um forte tapa na cara de Bárbara. Sem tomar qualquer atitude de retaliação, ele respondeu calmamente que se a senhorita Urai se sentisse melhor assim, então deixe-a continuar. Indicadores de indignação: 60, ressentimento, 80, vergonha, 50, arrependimento, 30. Escondido em seu esconderijo, pendurada no pescoço do rapaz, a garota, que não foi a última, chamou-o de mulherengo e disse que não queria mais conhecê-lo. Mas o jovem não se importou. O principal é que ele conseguisse o que queria. Matthew voltou para casa e queria descansar, quando o telefone tocou. Uma voz de mulher ao telefone disse em meio às lágrimas que ela havia quebrado uma antiguidade pela qual estava sendo obrigada a pagar, ao que ele indiferentemente a aconselhou a pagar pelo que havia quebrado. Mas quando percebeu que era Sofia, sua voz e reação mudaram imediatamente. Ele perguntou entusiasmado onde ela estava e prometeu ir de carro imediatamente. Enquanto ele estava no caminho, no antiquário de Patterson, o dono da loja gritou e insultou a garota, chamando-a de sem braços e acusando-a de não ter pegado uma taça de vinho, que custa muito dinheiro e pela qual ela agora tem que pagar. Sophie tentou dizer que não tocou na xícara. Foi o próprio Sr. Andrew quem a deixou cair. Ficando ainda mais feroz, ele balançou a mão para acertar o culpado. Mas ele foi parado por Brown, que chegou a tempo. Mudando para o cara, o dono da loja exigiu com raiva saber quem ele era e por que estava interferindo nos assuntos da loja Patterson. As mãos de Mason também coçavam. Ele queria punir rapidamente o bastardo que se atreveu a levantar a mão contra sua irmã, mas o personagem principal disse para ele não ficar animado e prometeu que ele mesmo descobriria. Ele se virou para a garota assustada e gentilmente pediu que ela contasse o que aconteceu. Ela começou contando que há poucos dias veio um homem que havia colocado uma taça para vinho, e hoje durante o inventário o dono a retirou. Convidou-a a olhar mais de perto e a estudar a porcelana, porque este produto é muito raro e antigo, ao que Sofia pediu-lhe que tivesse cuidado e não segurasse a tigela com uma mão. Quando ela pegou a antiguidade, ele começou a acariciar sua mão, falando sobre uma pele incrivelmente macia e delicada. Ela puxou bruscamente a mão para trás, pedindo-lhe que não fizesse isso novamente, o que, naturalmente, causou a indignação do homem. Ele deixou cair a taça de vinho das mãos e ela quebrou. André gritou que essa porcaria estava mentindo. Na verdade, ela quebrou o produto e teve que pagar, mesmo que não quisesse. Em resposta, o personagem principal disse que estava se comportando de maneira arrogante. Como ele é arrogante agora, como será patético mais tarde?
Tudo o que estava acontecendo foi observado pela streamer Emma Dias, que secretamente iniciou uma transmissão ao vivo e comentou que a garota que estava sofrendo bullying ligou para dois caras bonitos e parecia que uma briga iria começar em breve. Recebeu o favor da irmã do rei soldado, reputação mais um ponto. Então ele percebeu as filmagens secretas, o que foi uma vantagem para ele, ele teve a oportunidade de ganhar reputação. Voltando-se para o dono da loja, ele fez uma pergunta razoável: não há câmera na loja, cuja gravação você possa assistir e saber de tudo? Andrew respondeu que, infelizmente, estava quebrado. Ao ver o cara parado atrás dele, Matthew o chamou para mais perto, mas ele pediu assustado que não perguntasse nada, dizendo que não tinha visto nada. Então o personagem principal colocou dois grandes maços de dinheiro sobre a mesa e prometeu que se o menino contasse toda a verdade, o dinheiro seria dele. Sabendo como tudo isso poderia acabar, o proprietário incentivou o funcionário a dizer o que tinha a dizer e não se deixar vender por uma pequena quantia em dinheiro. Imediatamente o arquivilão adicionou pacotes mais robustos aos já existentes. E voltando-se para o funcionário, ele disse que tudo poderia ser dele, ou ele daria para outra pessoa. Enquanto o menino tomava uma decisão, o rei dos soldados perguntou ao chefe por que ele estava demorando. Não era o estilo dele, era mais fácil apenas lutar. Mas Mateus o aconselhou a não ter pressa, entretanto o valor da reputação já havia chegado a 3 pontos. Escolhido o dinheiro, o cara veio correndo com um laptop. Ele ligou a gravação, onde ficou claro que o Sr. Andrew quebrou a xícara, após o que culpou Sofia por tudo. O proprietário ficou horrorizado e não sabia o que fazer, porque aquela coisa antiga valia várias centenas de milhões. Tendo recebido a confirmação de desonestidade, Matthew ordenou que seu guarda-costas destruísse tudo aqui. Ele, que há muito ansiava por vingança pela irmã, começou a cumprir com alegria as ordens do patrão. André, que não conseguiu conter a indignação, começou a ameaçar a menina, dizendo que se ela não mandasse os amigos pararem, ele a mataria. E novamente, Matthew, valente aos olhos de Sophie, apareceu e a defendeu, agarrando o agressor pela mão. Ele disse que com essa mão o canalha o tocou em Sofia, e até quis bater nela com a mesma mão. Isso significa que não há necessidade desta parte do corpo. Um movimento e os dedos do canalha foram quebrados. A menina ficou mais uma vez impressionada, ficou emocionada com o fato do Sr. Brown chamá-la de Sofia e lidar com o velho. Grau de favor 93. Amor. Os pontos de reputação cresceram a uma velocidade vertiginosa. Reputação mais 1000, reputação mais 2000, reputação mais 5000. O personagem principal ficou surpreso como uma transmissão ao vivo poderia trazer tantos pontos. Emma não ficou menos surpresa que ele. 40.000 pessoas assistiram à transmissão e o número continuou aumentando. Com uma audiência de 18.000 tornou-se popular. Os comentários chegavam com tanta velocidade que era impossível continuar lendo, e o streamer estava preocupado em chamar a polícia, porque tudo não parecia ter sido encenado e os dedos do homem estavam realmente quebrados. Através da dor lancinante, Andrew continuou a ameaçar, dizendo que tudo isso era propriedade da família Patterson e quando descobrissem o que havia acontecido, iriam afogar todos eles. Em resposta, ele recebeu uma pancada na perna. Olhando para o dono da loja se contorcendo no chão, Matthew disse calmamente que deveriam tentar afogar pelo menos um deles. O telefone de Emma Dias estava cheio de mensagens, as pessoas estavam divididas nas suas opiniões sobre a situação e na sua atitude para com aqueles que estavam a ser vigiados. Outra mulher apareceu na loja, que parecia imponente. Ela exigia uma explicação de quem se atreveu a causar distúrbios em sua loja. Sofia começou a pedir para Matthew sair o mais rápido possível, já que a presidente Vanessa Patterson tem enorme influência, ele poderia se meter em grandes problemas, o que ela realmente não iria querer. Com um sorriso calmo, ele se virou para Vanessa, dizendo que seu pai ainda não havia morrido e que ela já havia se tornado presidente. A confiante senhora Patterson respondeu no mesmo tom que estava surpresa que o homem Matthew Brown ainda estivesse vivo. Sorrindo, o jovem abraçou a jovem, dizendo que sentia muita falta dela, mas ela apenas sorriu e disse que nunca acreditaria naquele jovem mimado, que podia intimidar as meninas, mas ela não. Só agora, percebendo que durante todo esse tempo estivera lidando com o jovem Sr. Brown, Andrew percebeu que estava acabado. Ficou claro para Sophie que os dois se conheciam e tinham um relacionamento em comum. Depois de se sentir confortável, ela se preparou para ouvir o que aconteceu. O jovem contou uma história recente e acrescentou que tudo o que ele disse foi confirmado pelas imagens da câmera. Seu homem ficou ferido e exige que isso seja resolvido. A mulher sabia como funcionavam as leis em seus círculos e não podia fingir que nada havia acontecido.
Assim que ela se levantou, seu povo caiu de joelhos na frente dela. Ela disse ao vendedor para pegar o dinheiro e ir embora, já que ele vendeu o dono para ganho pessoal, ele não tem mais lugar no negócio deles. O cara concordou e começou a se desculpar, mas a recepcionista o interrompeu, dizendo para ele nunca se desculpar por escolha própria. Ela se virou para Andrew em um tom mais ameaçador, erguendo a cabeça com o pé. Vanessa disse que ele herdou da família a habilidade de avaliar tesouros, com um talento tão magnífico que planejava treiná-lo e torná-lo gerente. Mas ele não aproveitou a oportunidade quando surgiu a oportunidade. Chutando no rosto com toda a força, ela gritou furiosamente como ele ousava tramar na loja de Patterson. Como ele não conseguia nem segurar uma tigela pequena, ele não precisa das mãos. Ela deu ordem aos guardas para cortarem suas mãos, que foi imediatamente levado à execução. Voltando-se para Matthew, Vanessa perguntou se ele se sentia confortável com essa solução para o problema. Ele encaminhou para Sofia, que se apressou em dizer que estava satisfeita com tudo. A transmissão foi bloqueada devido a cenas contendo violência, foram mais de 280 mil telespectadores e foram ganhos 21 milhões de moedas. O valor da reputação parou de crescer, o principal vilão adivinhou que a transmissão havia acabado, mas conseguiu somar 215.004 pontos. Por causa de um aumento tão acentuado, Bárbara pensou que havia uma falha no sistema, ela nunca tinha visto algo assim antes. Brown, vendo o olhar perplexo de seu amigo, sugeriu que a tigela provavelmente era muito cara. A mulher confirmou que há 10 anos ela foi vendida em leilão por 280 milhões, e de acordo com o contrato ela deveria reembolsar o valor 10 vezes mais. O cara pensou sobre isso e sugeriu que poderia ajudar nessa situação. A senhora Patterson animou-se e prometeu dar-lhe a loja se ele pudesse ajudá-la. Ambos ficaram satisfeitos com o acordo alcançado. Enquanto o personagem principal estava perto do copo quebrado pensando em seu plano, Mason perguntou por que o chefe decidiu ajudar depois do que aconteceu hoje. Matthew disse que Bárbara nem os culpou por destruir sua loja. Na verdade, ela cortou as mãos de Andrew para Sophie e restaurou completamente seu bom nome. Desde que haja respeito mútuo, eles possam viver em paz. O soldado percebeu que esta é uma regra tácita da alta sociedade. A compra do elixir de restauração foi bem sucedida, menos 10.000 pontos de reputação, o saldo foi de 205.004 pontos, o frasco realmente apareceu do nada. O cara começou a trabalhar, conforme as instruções, basta combinar todas as peças e usar o elixir para restaurar o item. Um pouco de paciência, o processo já começou. Bárbara, que esperava a ajuda da amiga, pareceu decepcionada com as ações dele e disse que as outras pessoas não são idiotas e vão entender tudo na hora, e Sophie tentou transmitir que ele não estava agindo de boa fé. Sem ouvir as mulheres, Matthew esperou até terminar e, pegando uma taça de vinho, anunciou que estava pronto. A proprietária não conseguia ver as rachaduras, por mais que tentasse, o produto tinha sua aparência original, não está claro como isso é possível, a menos que Brown seja um mágico. Tudo acabou na hora certa, porque o dono do item logo veio buscá-lo de volta. Ashley Hall estava acompanhado por uma jovem. Quando entraram viram uma loja de antiguidades destruída, e o cara ficou preocupado se sua tigela havia sobrevivido. A anfitriã o tranquilizou, dizendo que tudo já estava acertado e suas joias estavam intactas. Na pessoa do companheiro de Ashley, Matthew reconheceu Jessica Moore, comandante do Esquadrão de Forças Especiais do Escudo Vermelho. Mas por que ela está aqui e por que não pega espiões? A menina também reconheceu o amigo e também se perguntou o que ele estava fazendo aqui, mas acima de tudo ela temia que ele revelasse sua identidade. Bárbara apontou para a tigela para confirmar que estava intacta. O dono da antiguidade ficou muito surpreso com a sua integridade. Não pode estar intacto, não é científico. Jessica, que também não esperava por isso, perguntou baixinho se Hall não havia estragado a tigela. Poderia ser falsa, ao que ele respondeu que agora que não havia mais vestígios nela, mesmo que não fosse falsa, tinha torne-se um. Ele se virou para a dona da loja, dizendo que ela estava se responsabilizando muito ao lhe entregar um item falso. A porcelana com que é feito o produto foi refinada ao longo dos últimos 500 anos, as cores são suaves, mais suaves e elegantes, as paredes são revestidas a esmalte com bolhas visíveis por toda parte, e esta falsificação tem uma cor viva e sem bolhas. Patterson não entendia como poderia ser falso se ela mesma tivesse visto como Matthew restaurou a xícara. Sophie admirou a habilidade do jovem em avaliar os valores. Aparentemente, o efeito do elixir é tão forte que corrigiu todas as deficiências da antiguidade. Ashley lembrou que, pelas regras, o dono da loja deve reembolsá-lo 10 vezes o valor,
mas como ele é um verdadeiro cavalheiro, está pronto para simplesmente levar a loja para saldar a dívida. A mulher não acreditava que o problema pudesse ser resolvido tão simplesmente doando uma loja onde todos os produtos estavam quebrados. A única coisa que tinha valor era o terreno. Após uma rápida reflexão, Patterson decidiu aceitar a oferta e acabar logo com isso, já que ela teria que ceder a loja para Brown ou Hall de qualquer maneira, então ela decidiu aceitá-la à medida que avançava. Parando seu impulso, Matthew interveio e disse que esta xícara era realmente falsa. Satisfeito com o andamento dos negócios, Ashley exigiu que a loja lhe fosse entregue imediatamente, pois admitiam o fato da falsificação. O personagem principal interrompeu os sonhos do cara com a loja, dizendo que a confirmação de uma falsificação não significa que eles falsificaram, porque o próprio Hall o forjou. O cara ameaçou processar por difamação, mas o arquivilão explicou que existem 19 tigelas desse tipo no mundo, das quais apenas 4 estão em coleções particulares. Ashley confirmou esses fatos, acrescentando que 3 deles estão em coleções de artistas famosos e apenas a localização de um é desconhecida, sendo sua xícara a que se perdeu. Matthew, depois de ouvir o jovem, ordenou que Mason fosse até sua vila e no Jardim dos Fundos trouxesse uma tigela do berçário para alimentar os gatos. O jovem considerou um insulto dizer que Brown alimenta gatos com um item antigo e disse que só um louco usaria algo que vale centenas de milhões para alimentar animais, e portanto, ele provavelmente só tinha algo barato em uma loja. Emma Diaz voltou a fazer live, atualizou o público e agora todos aguardam a entrega da tigela do gato. Como não houve cenas de violência, ela espera que a transmissão não seja banida. E então Clark voltou com um pacote. Mateus pediu para não prestar atenção na sujeira. Ele só ganhou essa coisinha do velho e como parecia bom o cara resolveu não jogar fora, mas sim deixar para alimentar os gatos. Olhando mais de perto a xícara que o irmão acabará de trazer, Sofia confirmou a presença de cores discretas e bolhas no esmalte. Afastando a garota, Ashley correu para olhar pessoalmente e verificar a autenticidade. Para dissipar todas as dúvidas, ele ativou a habilidade dos olhos de ouro vermelho e ficou chocado, sem saber o que fazer a seguir. Ele pegou a tigela, indicando que o item penhorado seria levado de volta. Mas não foi assim, porque o personagem principal não permitiu que ele fizesse isso. Porque, de acordo com as regras, a falsificação deve ser destruída. Vendo que não podia fazer nada, Hall despediu-se e caminhou em direção à saída. A líder do esquadrão também estava infeliz. Quando ela saiu, chamou Matthew de idiota que havia prejudicado uma causa importante. Ele ainda não sabia e não entendia que assunto importante estava sendo discutido, mas de uma coisa tinha certeza, havia algum tipo de plano secreto aqui. Indignada com o fato de a família Patterson ter sido enganada por algum garoto provinciano, Bárbara ordenou que os guardas o alcançassem, quebrassem seus membros e o afogassem no rio. Mas a personagem principal aconselhou não fazer coisas imprudentes, já que a companheira com quem Ashley estava tem um status especial e é melhor não brincar com ela. A mulher ouviu e prometeu ser mais prudente. Ela entregou-lhe o certificado de aceitação, agradeceu a ajuda e gentileza e disse-lhe para não hesitar em contatá-la, pois ela ainda tem influência na cidade. Entregando imediatamente a escritura a Sofia, Brown disse que estava transferindo esta loja para ela. Em resposta à sua recusa de um presente caro, ele perguntou se ela ainda o estava evitando e pediu para aceitá-lo, já que ela era especializada em antiguidades. O grau de favor aumentou 1 ponto, total 94, amor. O grau de favorecimento aumentou apenas 1. Parece que Sophie não é gananciosa por dinheiro, mas o valor da reputação voltou a crescer significativamente. A garota correu para abraçar Matthew, prometendo administrar a loja adequadamente para ele. A reputação chegou a 480 mil. O jovem viu uma garota streamer que estava transmitindo secretamente e entendeu por que o indicador voltou a subir acentuadamente. E Emma Diaz ficou feliz porque, com a ajuda das transmissões, ela poderia se tornar rica e popular. Sofia não conseguia acreditar que se tornou dona da loja, estava incrivelmente feliz, parecia-lhe que era um sonho. O irmão veio dar os parabéns à irmã, mas em resposta ouviu um grito de que não ousasse pisar na porcelana. A garota o perseguiu, chamando de Mason desagradável, que havia quebrado tantas antiguidades caras e nenhum de seus argumentos de que estava cumprindo ordens poderia detê-la. Matthew, que interveio na briga entre parentes, riu da reação da menina e pediu que ela se acalmasse, mas ela não perdoou o fato de seu irmão ter quebrado milhões de produtos em sua loja. Olhando maliciosamente para a gostosa Sophie, o cara mostrou a ela uma garrafa de líquido rosa. O personagem principal comprou 3 garrafas por 30 mil pontos, restaram mais de 450 mil.
Com a ajuda do elixir sugeriu que o novo dono restaurasse todas as antiguidades e deixasse a tigela do gato apenas para publicidade. A menina disse que o elixir era bom, mas ela também precisava que ele soubesse que a taça do gato era na verdade uma verdadeira taça de vinho glaciada. A visão de raio-x foi adquirida com sucesso. O saldo de pontos de reputação é de mais 350 mil. Ashley Hall recusou muito dinheiro por causa de uma loja em que tudo foi destruído. Você teria que ser um completo idiota para não suspeitar da presença de tesouros aqui. A habilidade foi ativada. Você precisa procurar qual segredo está escondido aqui. Esta é a capacidade de ver através. Parece que Matthew encontrou algo que não é visível ao olho comum. Nesse momento, Sofia se aproximou para mostrar o primeiro produto restaurado. O vilão principal, que tem visão de raio-x, ficou confuso com o que viu, e só sabia dizer o quão grande era. A menina, pensando que ele estava falando de antiguidades, pegou-o no colo e confirmou que o vaso era mesmo grande, mas não era um vaso, mas sim uma jarra. Foram interrompidos por Emma, que queria propor cooperação. Ver as belezas francas em tão pouco tempo fez o cara se sentir mal. Por fim, surgiu o efeito da visão de raio-x e o jovem, recuperando o juízo, perguntou o que exatamente queriam dele, filmar seu dia a dia ou o quê? O streamer confirmou seus palpites, oferecendo-se para dividir o lucro em 50-50 ou até 60-40, sendo 60% para ele e 40% para ela. Vendo seu olhar pensativo e temendo a recusa, ela apressou-se em oferecer 70-30, depois 80-20. Não recebendo resposta, ela fez 90-10 a favor dele, dizendo que esta era sua última palavra porque ele não poderia forçá-la a trabalhar de graça. Finalmente, ele quebrou o silêncio e perguntou se ela realmente o achava tão mesquinho. A garota se opôs, admitindo que recebeu centenas de milhares em apenas 2 transmissões, mas o cara não se interessou pelo dinheiro, disse que ela poderia atirar nele e levar tudo para si, mas com uma condição. Dona Dias não sabia se ficava feliz ou não, porque não se sabia o que ela queria pedir em troca. A condição era que ela assinasse um contrato de 10 anos e atendesse sua primeira ligação. Os únicos motivos válidos para o não comparecimento eram doença, terremoto e nascimento de um filho, todos os quais Brown inventou para garantir uma fonte estável de reputação para si mesmo. Sem hesitar um momento, a menina aceitou a oferta, e quem assistiu ao que estava acontecendo ao vivo escreveu vários comentários, alguns a apoiaram e outros pensaram que ela havia se vendido. Matthew disse a Mason para ficar e ajudar sua irmã a limpar a bagunça, avisando que voltaria tarde, mas Sofia prometeu esperar por ele. O vilão principal decidiu que sempre tem muita gente aqui durante o dia, então ele voltará para buscar os tesouros tarde da noite. Emma ficou encantada ao ver o carro legal. Sentada em um carro luxuoso, a garota continuou a transmissão ao vivo. De repente, o novo empregador começou a aproximar-se demasiado dela, o que a assustou. Ela implorou que ele não fizesse nada de errado, dizendo que estava vendendo arte, não um corpo. Mas em resposta ouvi que me considerava demais, ele só queria me ajudar a apertar o cinto. Os pontos de reputação dispararam novamente. O arquivilão ficou satisfeito. O sistema não conseguia nem imaginar que uma reputação que antes pertencia exclusivamente aos heróis pudesse ser conquistada tão facilmente na era do entretenimento e no reinado do trânsito. Desta vez, Brown decidiu levar o streamer para uma reunião com sua equipe de consultores privados que acabava de se reunir aqui na margem do rio. Garotas com cara de modelo correram para encontrá-lo, competindo entre si para dizer ao chefe que precisavam aumentar o bônus. Ele prometeu a cada um deles que o bônus seria duplicado este mês. O protagonista, satisfeito mas cansado, voltou a sair, deixando os seus consultores em casa. Uma mulher se aproximou dele, que não estava entre as anteriores. Esta é Amanda Stewart, secretária pessoal de Matthew. Ela disse para ele parar de agradar os funcionários, pois eles estão apenas enchendo os bolsos. E estão conduzindo os negócios de forma caótica e agora há também muita perda nos fundos de ações. Mas o proprietário, ainda impressionado, disse que não há lucro sem prejuízo. Amanda disse ainda que Catherine Wilson veio hoje, mas como ele não estava aqui, ela foi para a vila dele. Matthew sabia por que ela veio. Aparentemente, ela decidiu abaixar a cabeça erguida na frente dele. Ele se virou para Dias e disse que precisavam ir para a casa dele. Eles não foram de carro, mas navegaram em um iate. A vila de Brown tem um cais particular. Catherine estava na varanda, esperando pelo dono da casa. Ela não o viu aparecer, apenas ouviu uma voz que se perguntava por que ela o procurava. Olhando para ele, ela disse com amargura que ele havia vencido, em uma reunião de família,
Todos concordaram unanimemente com sua proposta de assumir o controle de sua corporação por 10 bilhões. A resposta foi inesperada. Mateus disse que mudou de ideia e não precisava disso. Dona Wilson ficou com medo de imaginar o que mais esse homem baixo poderia inventar. 10 bilhões já é um preço muito baixo, mas a personagem principal lembrou que foi ela quem começou a cooperar com Lucas no meio do caminho, o que estragou seu ânimo. E agora ela deveria pensar sobre seu comportamento. Enquanto Brown enchia o copo, a garota pensava no que fazer. Segurando as lágrimas, ela disse que sabia que ele a queria. Esticando a blusa, ela disse que concordava com isso. O vilão a elogiou e disse para ela continuar. Emma estava com medo de que sua transmissão fosse bloqueada novamente para tal vídeo. Mais de 500 mil pessoas já assistiram à transmissão. E assim, a sala de transmissão ao vivo fica bloqueada para sempre para pornografia. Catarina chorou, de cabeça baixa, e o vilão principal disse que a garota mais nobre e talentosa da cidade tirou suas roupas luxuosas, expondo o corpo com que tantos homens sonham. A senhora Wilson recusou-se a acreditar que estava destinada a ser desonrada por esse bastardo. Matthew se aproximou e jogou a jaqueta por cima dela. Ele admitiu que realmente a queria, mas não queria ver lágrimas em seu rosto, mas queria que ela fosse até ele por sua própria vontade. Quando a menina se limpou, Brown disse que a partir daquele dia todas as suas empresas e finanças foram colocadas sob seu controle, incluindo o plano de redesenvolvimento da cidade velha e a Wilson Corporation. Mas por que ele transfere centenas de bilhões de ativos para a custódia dela? Porque ele não a conhece. O cara disse que acreditava na genialidade dela. Aos 18 anos ela foi estudar no exterior, estudar administração de empresas, e aos 21 ela puxou a família Wilson da falência para o topo. E se ela não tivesse sido interferida, o valor de sua corporação era de 100 bilhões. Ao longo dos anos, Matthew se tornou a primeira pessoa que a entendeu e apreciou. Durante todo esse tempo ela o via como um mau tempo, e na verdade ele acabou sendo o único que foi honesto com ela e confiou sinceramente nela, um indicador de favor. Começou a crescer. Graças a esse cara, ela voltou a se lembrar de suas ambições no mundo dos negócios, de que sonhava em se tornar a primeira mulher CEO, mas sempre colocavam raios em suas rodas e subestimavam seu talento. Catherine prometeu cuidar dos bens de Brown desde que ele cumprisse suas 3 condições: demitir sua equipe de consultores privados, permitir que ela agisse como bem entendesse e conceder-lhe todos os direitos de gestão sem que ele interferisse pessoalmente em qualquer uma de suas decisões. As condições foram imediatamente aceitas. Matthew notou quão profissionalmente foram apresentadas por ela. O sistema não se enganou, confirmando o talento da empresária. A menina ficou surpresa com um acordo tão rápido e incondicional. Ele realmente confia tanto nela e a trata bem. Seu favor subiu para 50. Gratidão. O personagem principal ficou satisfeito com sua decisão de se conter agora, pois se tivesse aproveitado a situação, definitivamente não teria conseguido obter o objeto de desejo no futuro. Também, os pontos de orgulho do céu que ele recebe ao completar tarefas são importantes para ele. Satisfeito com a solução resultante para a questão, Wilson despediu-se, mas ouviu em resposta que não deveria demitir Amanda e deixá-la fazer o que quisesse com o resto. Tal pedido decepcionou um pouco a nova funcionária. Ela quase acreditou em sua confiança incondicional, mas ele ainda decidiu designar um espião. A reputação aumentou em mais de 300 mil, resultando em mais de 720 mil, momento em que Emma estava morrendo de tristeza porque a sala de transmissão estava bloqueada para sempre. Ela reclamou que tinha acabado de ganhar um grande número de telespectadores no ar, e o número de assinantes ultrapassou 100 mil, e então ela foi banida. Matthew prometeu resolver esse problema. A menina nem deu ouvidos a ele, decidiu que ele estava apenas se gabando, mas o dono já havia conversado com um certo Edgar, pedindo-lhe para desbloquear Emma Dias, e prometeu convidá-lo para um bom descanso. Imediatamente veio uma videochamada. O próprio diretor ligou para o streamer e informou sobre o desbloqueio, e também perguntou por que ela não disse imediatamente que o grande Buda estava atrás dela. De que tipo de Buda estamos falando que nem mesmo o próprio chefe do site ousa desagradá-lo? Emma agradeceu ao chefe. Ele lhe deu um cartão de visita, dizendo que ela só poderia ligar para ele quando precisasse tirar licença médica ou maternidade, e também avisou que táxis não vinham aqui, então deixe ela escolher qualquer carro na garagem e devolva-o mais tarde. Ao sair, a menina ficou se perguntando com que tipo de autoridade havia contatado, já que o diretor-chefe tinha medo dele. Uma vez na garagem, seus olhos começaram a correr soltos. Uma abundância de carros caros em um só lugar, qualquer um dos quais ela pode escolher.
Ela queria algo mais simples e barato, mas não encontrou nada adequado. A escolha recaiu sobre o Porsche, que parecia ser o mais modesto do que existia. O homem, cujo apelido soa como marido de Emma, já imaginava que esposo traíra e agora dirigia o carro de outra pessoa, esperando que ela acabasse com o assunto. Chegando em casa, a menina ligou a transmissão ao vivo, onde compartilhou com seus telespectadores a alegria de desbloquear e foi tomar banho, deixando o telefone no quarto. Entrando no banheiro, ela ficou um pouco preocupada porque da última vez um tarado tinha vindo até ela e tentado arrombar o apartamento, mas ela se acalmou, pois o policial o havia ameaçado e era improvável que ele aparecesse novamente. Ela ficou sob as correntes de água morna, cantarolando uma música, e não ouviu o estranho entrar na sala. Os espectadores viram o convidado indesejado e escreveram nos comentários que Emma estava em perigo e algo precisava ser feito. Quando a menina saiu do banho, viu um homem anormal que ligou para sua esposa e disse que queria ficar com ela para sempre. Ela jogou uma toalha na cara dele, exigindo que ele saísse agora. Mas ele finalmente perdeu o controle e começou a gritar que ela o havia traído, e nenhum de seus argumentos de que eles nem se conheciam e ela estava pedindo para ele simplesmente ir embora poderia trazê-lo de volta ao juízo. Ele gritou que queria que eles ficassem juntos para sempre, colocou fogo e jogou uma mistura inflamável em uma garrafa. O fã ficou feliz com a ideia de que eles morreriam juntos. Depois, ele decidiu que iria queimar todo o prédio para que o maior número possível de pessoas morresse e não ficassem sozinhas. Todas as tentativas de pedir ajuda foram em vão. Exatamente o mesmo que tentar se salvar. Percebendo que não tinha chance, ela pegou o telefone, que ainda estava no ar, e decidiu se despedir dos telespectadores, mas eles pediram que ela não desistisse e ligasse para Matthew Brown. Assim que isso não lhe ocorreu, ela começou a ter esperança. Discando freneticamente o número, ela ouviu que a pessoa que ligou havia desligado. E aqui está ela novamente, em uma situação desesperadora, se despedindo para sempre de seus assinantes. Alguém derrubou a porta de fora, então a polícia realmente chegou. Foi o patrão que chegou na hora certa, com mais de 1 milhão de pessoas no ar. Ele colocou uma máscara nela e disse que estava assistindo a transmissão dela e quando ela ligou, ele já estava a caminho, então não atendeu a ligação. Depois, pegando a menina nos braços, ele a carregou para fora do prédio em chamas diante de mais de 1,2 milhão de espectadores. Um admirador anormal já os esperava na rua, imaginando-se seu marido e voltou a acusar a menina de traição, e ateando fogo a outra garrafa de mistura inflamável, gritando que os dois precisavam morrer, preparou-se para lançá-la contra o jovem casal. Na próxima edição você descobrirá o que aconteceu com o personagem principal, suas garotas, bem como as novas tarefas do arquivilão.